imagina descobrir que a maior narrativa ambiental dos últimos 20 anos é usada para proteger o sistema que tá nos matando. O antropoceno diz que a culpa é nossa, de toda a humanidade. Mas existe um termo que não querem que você conheça: o capitaloceno. E ele revela uma verdade inconveniente. Não é a humanidade que tá destruindo um planeta, é um sistema específico com nome, sobrenome e CNPJ. Fica até o final que vou te mostrar quem são os verdadeiros culpados. Olá, me chamo Brigisel Jubarrota e sei que você não é uma pessoa tão intelectualizada quanto eu. Por isso, vou trazer as informações bem mastigadinhos. Vamos começar do começo. O que é antropoceno? Na geologia, temos pessoas engajadas em estudar a rocha. Eu disse a rocha e não a rocha. São pessoas que estudam pedras, não pessoas que estudam o empenho do J. Skinny em mandar o tigrinho soltar a carta. Pode não parecer, mas existe diferença. Agora foca aqui, por favor, e para de me atrapalhar com essa sua falta de concentração. Na geologia, estudam as rochas do planeta e a sua disposição, desde quando o corpo celeste foi formado até o que temos hoje em dia. Para estudar isso de forma mais organizada, desenvolveram uma escala de tempo padronizada. Isso é o que chamamos de tempo geológico, feito com algumas divisões de acordo com grandes mudanças que aconteceram durante esse processo. Dentre essas classificações, temos as chamadas eras, divididas em paleozoica, mesozoica e cenozoica. Quando estudaram as disposições dos fósseis de plantas e animais dos mais antigos aos mais atuais, conhecemos 5 grandes extinções em massas que aconteceram na nossa história, e usaram as 2 maiores, que aconteceram no fim dos períodos Permiano e Cretáceo, como os pontos que dividem as 3 eras. Como vimos em outros vídeos no canal, estamos agora na 6ª grande extinção em massa, que pela sua magnitude num período tão curto de tempo, fez com que existisse a defesa de uma nova era geológica, a chamada antropoceno. O antropos vem de ser humano, e essa palavra, então, numa definição livre, significaria a era do ser humano. Alguns autores dizem que ela teria início no final do século XVIII com a Revolução Industrial. Aqui tivemos o início da passagem de uma forma de organização humana baseada principalmente na fotossíntese e nos seus derivados, o que é um jeito bonito de se falar que eram dependentes de plantas e seres humanos e outros animais, para uma nova organização baseada na extração de rochas, minerais e energia fossilizada. Basicamente, passavam da organização basicamente agrícola para uma centrada na industrialização. E é com esse aumento da utilização de energia fossilizada que temos uma aceleração absurda da destruição da natureza, seja por eliminarem gases de efeito estufa e outros poluentes, ou por possibilitarem o desenvolvimento de novas máquinas que aumentaram absurdamente o poder destrutivo do ser humano sobre a natureza. Outros autores preferem datas mais recentes, em especial o fim da primeira metade do século XX, por apresentar maior número de mudanças do planeta. Aqui se inicia um aumento vertiginoso de gases do efeito estufa liberados, a produção de fertilizantes que liberou muito nitrogênio no meio ambiente, a disseminação de plásticos pelo globo, a migração em massa de pessoas das áreas rurais às megacidades e até mesmo a marcação das rochas com radioatividade emitida pela detonação de bombas atômicas. Antes de continuar, não esquece de dar uma forcinha pra ti aqui, deixando um gostei do vídeo e um comentário pra engajar. Se quiser ajudar ainda mais, pode começar uma discussão aí nos comentários pra deixar os outros com raiva e engajarem bem no meu vídeo. Mas agora, se quiser me ajudar financeiramente, pode comprar meu e-book, o Lucrando com o Fim do Mundo. O link tá no comentário fixado. Ou pode me mandar uma doação pelo LivePix. O QR Code tá aqui na tela e o link também tá no comentário fixado. Agora voltando, essa relação entre o que chamamos de antropoceno e o capitalismo é tão gritante que autoras e autores, como o historiador ambiental estadunidense Jason Moore, já sugeriu a troca do nome para capitaloceno, motivados por diferentes críticas ao conceito anterior. Uma das principais se dá na forma como transformaram a humanidade em um grupo homogêneo e coloca todas as pessoas, países e populações como responsáveis pela crise ambiental. A humanidade vira uma força geofísica capaz de afetar todo o planeta, como que se tudo o que aconteceu não fosse nada mais do que uma capacidade inerente de toda espécie humana e não tivesse mais controle. O grande problema é que isso ignora a nossa condição histórica, ignora a existência de diversas sociedades humanas que ainda hoje não seguem esse modelo prejudicial aos seres vivos e criam uma cortina de fumaça, mesmo que não intencional, que esconde os verdadeiros responsáveis. O modelo do antropoceno utiliza a Revolução Industrial como gatilho, mas como vimos aqui, ela está mais para um dos subprodutos de um processo muito mais complexo. A Revolução Industrial não é algo que está nos nossos genes. Ela não acontece espontaneamente só por colocarmos seres humanos juntos em um lugar. A Revolução Industrial só aconteceu como resultado de um processo de desenvolvimento paralelo de diferentes organismos
organizações socioculturais que já vem acontecendo desde o surgimento da espécie humana no planeta. De todo esse acúmulo cultural e tecnológico, já conseguimos observar algumas organizações e tecnologias importantes para o desenvolvimento direto dessa revolução, pelo menos em 1400, já nas sociedades mercantis. Então teríamos, por um lado, o Antropoceno, ou a Era dos Humanos, que seria a era de dominação humana sobre o planeta, e por outro lado, o Capitaloceno, ou a Era do Capital, que seria o resultado de uma atividade social humana específica, guiada por uma lógica de acumulação que interfere diretamente nas átomo, hidrogel e biosfera. O Antropoceno, usando a Revolução Industrial como foco, dá a ideia de que ela foi algo próximo ao Big Bang, o marco zero desse processo. Como se em um momento a galera tivesse super de boas com a natureza e do nada começasse a destruí-la. Da mesma forma, possibilita a ideia de que estamos num processo evolutivo homogêneo e que não precisamos mudar nada no sistema capitalista, dando a adoção de novas tecnologias como suficiente para reverter isso, como se só dependêssemos da criação de um carro elétrico perfeito pelo Elon Musk para acabar com toda a crise ambiental. O conceito de capitaloceno já parte de outra noção com maior precisão histórica. Mostra que essas relações já existiam, mas em uma escala muito menor nas relações sociais anteriores. O ponto de guinada aqui é a transformação de um capitalismo que utilizava o meio ambiente, seres humanos e outros animais como combustível na produção de bens em busca de lucro, em um capitalismo que utiliza o meio ambiente, seres humanos, outros animais e adiciona materiais fósseis como combustível da produção de bens em busca de lucro. E é nessa segunda formação que tivemos uma degradação do meio ambiente de forma nunca antes vista. Mas isso não muda o fato de que essa degradação já existia anteriormente pelos mesmos motivos, à base de organizações sociais específicas que dependem da exploração de pessoas e da natureza para se manter em pé. Se quiser se aprofundar ainda mais na relação entre o capitalismo e as mudanças climáticas, pode clicar nesse vídeo aqui. Se quiser conhecer outras questões relacionadas com a ecologia, pode clicar nessa playlist aqui do lado. E se quiser se inscrever no canal, é só clicar nesse botão aqui.